Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos dar início à primeira aula de revisão bimestral. Nós estaremos fazendo essa revisão bimestral enquanto a gente não começa o novo conteúdo. Esse conteúdo do primeiro bimestre já acabou, né? A gente já estudou todo o conteúdo do primeiro bimestre de História, portanto será necessário que a gente faça uma revisão geral. Essa revisão geral vai ser dividida em 2 aulas. Então, hoje é a primeira aula, ok? Nessa aula, nós vamos revisar as 3 primeiras aulas do bimestre, onde estaremos falando sobre a Revolução Inglesa e a República de Cromwell. A gente vai falar sobre a Revolução Gloriosa, o cientificismo e as ideias iluministas. Vamos lá? A Revolução Inglesa e a República de Cromwell. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação da crise do sistema da época moderna, identificado com o absolutismo. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje. Esse processo começou com a Revolução Puritana de 1640 e terminou com a Revolução Gloriosa de 1688. A República de Cromwell. No primeiro momento, Oliver Cromwell governou a Inglaterra tendo o apoio do parlamento. Com a supressão da Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, conhecida como Baixo Parlamento, formada por eleitos de menor prestígio, passou a ter mais poder. Em 1653, Cromwell se declarou Lorde Protetor do Reino e promoveu um golpe, dissolvendo o parlamento. Apresentou-se então uma nova Constituição, conhecida como Instrumento de Governo. As discordâncias de Cromwell em relação ao rei Carlos I estavam na tributação do cidadão, na insegurança do direito da propriedade e na falta de liberdade religiosa. Embora questionasse a teoria do direito divino, Cromwell acreditava sinceramente que Deus o havia escolhido para liderar o povo contra Carlos I. Essa Constituição nomeou Cromwell Lorde Protetor Vitalício e figura central da magistratura e administração do governo. Através deste cargo, o governante tinha o poder de convocação e de dissolução de parlamentos, mas a obrigação de respeito à Constituição no que tange à obtenção de voto da maioria do Conselho de Estado. Ao conquistar popularidade, Cromwell concentrou poder e acabou transformando a sua gestão em um regime autoritário. Assim sendo, ocorreu a divisão do território inglês em distritos governados por militares, sendo os generais responsáveis não apenas pela segurança dos distritos, mas também pelo recolhimento dos impostos. Cromwell tinha reconhecido a habilidade diplomática, que foi útil em diversos atos do seu governo. Houve o desenvolvimento da indústria naval e promulgação de decretos que protegiam os mercadores ingleses. Dentre eles, o Ato de Navegação, no qual ocorreu a supressão da participação holandesa do comércio britânico. Os Atos de Navegação foi um decreto determinando que todas as mercadorias destinadas a entrar ou sair da Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses, e cujo objetivo era favorecer o desenvolvimento da marinha inglesa e dominar o transporte marítimo mundial. Essa medida atingiu os interesses holandeses no Atlântico. Essas atitudes geraram uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda no período de 1652 a 1654, com a vitória inglesa. A reação ao ato de navegação foi imediata. Alguns países europeus não concordaram com a medida, porém não tinha como revidar. Somente a Holanda, principal agredida pelo ato, tinha capacidade de revidar, e assim o fez. A ira dos holandeses, golpeados em sua fonte de lucros, levou ao confronto bélico com a Inglaterra. A guerra entre os dois países teve início em 1652 e só terminou em 1604 com a Inglaterra sagrando-se a vencedora. A vitória da Inglaterra sobre a Holanda marcou o início efetivo de sua hegemonia nos mares mundiais. O ato de navegação pôs fim à supremacia da Holanda e permitiu que o acúmulo de capital impulsionasse o capitalismo e a industrialização na Inglaterra. A medida inglesa vigorou até o século XIV.
a hegemonia nos mares da Inglaterra era tão enorme e notável que o ato de navegação já nem era necessário para sustentá-la. A Revolução Gloriosa e o cientificismo. Primeiro, vamos entender o que foi o processo de restauração. A gestão de Oliver Cromwell alcançou a Inglaterra ao status de grande potência mundial. Ocorreu um grande desenvolvimento econômico, onde a burguesia dominou o comércio e a indústria. As medidas protecionistas foram primordiais para a estabilidade econômica dos britânicos, embora, por determinados momentos, tenha sido oferecido o retorno à monarquia. O Lorde Protetor nunca aceitou agir contra o seu histórico de pró-república, sendo que em 1658 o Cromwell faleceu e o poder foi transmitido ao seu filho Richard Cromwell. Porém, o seu herdeiro não conseguiu se manter no poder e abdicou. Logo em seguida, Carlos II assumiu o trono, retornando o poder à dinastia Stuart. Então, o processo conhecido como restauração foi esse período na qual a Inglaterra retornou ao regime monárquico, quando, oficialmente, o Carlos II assumiu o trono inglês em 1660. Então, a Revolução Gloriosa em si, ela é o nome que se dá a uma série de acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II. Jaime II foi que acabou assumindo o trono após a morte do Carlos II. Então, com a Revolução Gloriosa, o Guilherme de Orange e a Maria Stuart, que era filha do Jaime II, tornaram-se reis da Inglaterra, marcando-se assim o início do período da monarquia constitucional. Cientificismo pré-iluminista. A ascensão da burguesia ao poder, consolidada pela Revolução Gloriosa através do parlamento, propiciou o desenvolvimento do Estado liberal com a criação de leis de incentivo à ciência e à cultura. E será esse investimento na intelectualidade britânica que irá criar toda a estrutura fundamental para a consolidação das ideias iluministas na Inglaterra, bem como toda a produção científica que dará suporte futuramente à Revolução Industrial. As ideias iluministas. O iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, deu origem a ideias de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. Os filósofos e economistas que difundiram essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamado de iluministas. Dentre as principais críticas do iluminismo, nós podemos destacar a crítica ao absolutismo, no que se refere aos privilégios das classes, em especial da nobreza e do clero, que ocorrem no governo absolutista, principalmente referente à isenção tributária. Também temos a crítica ao clero, que é a crítica à igreja nas obras iluministas, residia na hierarquia, nas posturas conservadoras do clero, na autoridade do Papa e no papel pouco consciente em assuntos importantes que envolviam a população. E a crítica ao mercantilismo, que, dentre os pacotes de crítica, os pontos básicos lideraram as opiniões contrárias ao mercantilismo, como, por exemplo, o protecionismo econômico, monopólios, escravidão, colonização e metalismo. Então, a solução para esses males seria a adoção de um Estado liberal, onde a sociedade dirigisse o mercado e a liberdade fosse condição básica para o desenvolvimento dos Estados modernos. Então, terminamos aqui a nossa primeira parte da revisão bimestral, revisão geral bimestral, onde nós estivemos apenas relembrando os principais pontos desses 3 primeiros capítulos desse bimestre. Eu agradeço a atenção de vocês e até breve.